Esse trecho do livro da sabedoria que nós escutamos hoje nos fala sobre a imortalidade para a qual Deus nos criou. Os nossos primeiros pais no paraíso receberam o dom da imortalidade. O nosso corpo é mortal, mas a nossa alma é imortal, porque é espiritual, enquanto o nosso corpo é material. E Deus deu aos nossos primeiros pais o dom da imortalidade que nós perdemos devido ao pecado original. Mas nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte e nos concede o dom da imortalidade pela ressurreição da carne que nós esperamos. Então, o livro da sabedoria diz: Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. A morte é o salário do pecado. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Portanto, não fazia parte do plano de Deus, é uma consequência do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo nos restitui a imortalidade. São Paulo diz: o último inimigo a ser vencido é a morte, que é a principal consequência do pecado. Então, pela graça de Cristo que nós recebemos, nós morremos e ressuscitamos. Ele nos dá a vida espiritual, porque o pecado não só causou a morte corporal, mas também a morte espiritual, a morte eterna. Então, antes de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo nos restitui a vida da alma, que é a vida da graça, e depois também pela ressurreição vai nos devolver os nossos corpos, porque o nosso corpo foi criado para a nossa alma, e a nossa alma para o nosso corpo. O ser humano é a união substancial de corpo e de alma. Então nós aguardamos também a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne. A vida dos justos está nas mãos de Deus, diz o livro da sabedoria. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocaustos. No dia do seu julgamento hão de brilhar. Os justos, suas almas estão nas mãos de Deus, serão ressuscitados. Então, aqui já no Antigo Testamento, nós encontramos essa afirmação de que nós ressuscitaremos, a afirmação da vida eterna, antes mesmo de Cristo, nosso Salvador, vir nos garantir essa imortalidade. Mas é justamente pela fé nele que nós podemos obtê-la. Nós a perdemos pelo pecado e nós a recuperamos pela fé nele, pela fé e pelos sacramentos, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Lá, antes de ressuscitar Lázaro em Betânia, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é a nossa vida. Nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós somos justos, e é Ele quem nos justifica, porque diante de Deus ninguém é justo, ninguém é santo, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica. Se nós somos justos, porque temos a graça de Deus pela fé e pelos sacramentos, então a nossa vida está nas mãos de Deus, e nenhum tormento
poderá nos atingir. Ele vai nos purificar e nos promete a imortalidade, nos promete a vida eterna. Jesus, no Evangelho, nos fala a respeito dos méritos. Então, depois de termos feito tudo aquilo que nos foi mandado, devemos dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O patrão, quando chega em casa, manda que o empregado ponha à mesa. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? É a sua obrigação. Por isso nós dizemos que dar graças a Deus, adorar a Deus, prestar culto a Deus, obedecer a Deus, é nosso dever e nossa salvação. É justo e necessário. Agora, Deus de fato nos agradece. Ele não precisaria, mas Ele torna meritórias as nossas boas obras, quando nós então obedecemos, quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda. Ele torna meritórias as nossas boas obras. Santo Agostinho dizia: coroando os nossos méritos, Deus exalta os seus próprios dons. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Ele nos manda, de amá-lo, de servi-lo. Mas Deus, que é um bom Pai, nos paga, nos recompensa pela nossa obediência, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, tornando meritórias as nossas boas obras, concedendo-nos então a graça de merecer a salvação, embora a salvação seja dom gratuito de Deus, porque também os méritos são graças. Então, se nós estamos na graça de Deus, Deus recompensa as boas obras que nós praticamos, e se nós as praticamos, é por graça de Deus, porque tudo é graça. Então vamos pedir a Jesus que nós reconheçamos a nossa insignificância, nós reconheçamos a nossa pequenez, obedeçamos, sirvamos a Ele e digamos: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. No entanto, sabendo que Deus, porque é bondade infinita, nos recompensa pelo bem que fazemos. Amém.